Na Roma antiga, a briga pelo poder não era só com exércitos, não. Era uma guerra de palavras, uma luta por um legado. Porque olha só, para os romanos, ser esquecido era muito pior que a morte. E eles descobriram que a tinta podia ser bem mais duradoura que a pedra. O poeta Horácio conseguiu resumir o maior medo da humanidade com uma clareza que chega a ser brutal. Somos pó e sombra. A morte, para ele, era isso aí. O grande nivelador, o fim que transforma todo mundo em mera lembrança. Mas, e se tivesse um jeito? Uma forma de, sei lá, driblar o esquecimento? É exatamente essa busca que a gente vai explorar. Primeiro, vamos entender esse medo do esquecimento. Depois, vamos mergulhar na guerra de propaganda que literalmente forjou um império. Vamos ver também a transformação inacreditável de uma rainha inimiga. E, por fim, desvendar os segredos romanos para a imortalidade. Bora começar pelo medo, então. E para essa primeira parte, nosso guia é o poeta Horácio, um cara que era, assim, obcecado com a fragilidade da vida e com o fato de que a morte era inevitável. Para Horácio, não tinha para onde correr. A pálida morte, como ele chamava, batia na porta de todo mundo igual. Não importava se era um casebre ou um palácio. A vida era curta e ficar esperando por um futuro longo era pura ilusão. O destino final, uma noite eterna. Fim de papo. E toda essa obsessão com a morte nos leva a uma das frases mais famosas dele, e talvez uma das mais mal interpretadas da história: Carpe diem. A gente costuma usar como desculpa para festejar, né? Para viver sem pensar no amanhã. Mas para Horácio era o exato oposto. Colha o dia era um lembrete da mortalidade, um chamado para usar cada momento com sabedoria, porque o tempo, escorre pelos dedos e o futuro é uma promessa vazia. Beleza. Agora vamos sair um pouco da poesia e entrar de cabeça na arena política. A gente vai ver como essa busca por um legado virou uma guerra total pelo campo de batalha mais importante de Roma, a opinião pública. De um lado, Otaviano, o futuro Augusto. Do outro, Marco Antônio. O cenário era o seguinte: Júlio César estava morto e Roma era o prêmio. A luta pelo poder começou, mas não era só sobre legiões e espadas. Era sobre imagem. Uma guerra de narrativas onde o vencedor não só ia governar Roma, mas ia reescrever a história. O primeiro fronte de ataque foi a aparência. De um lado, você tinha o Otaviano, o futuro Augusto, que era cuidadosamente retratado como um homem simples, tradicional, bem romano. Do outro lado, o Antônio, que era pintado como o oposto completo, um exibicionista que se vestia como o herói Hércules, com roupas teatrais e uma espada sempre à mostra. Mas a campanha de difamação, claro, não parou por aí. O caráter de cada um foi colocado sob os holofotes. Augusto era o estudioso, o guardião dos valores romanos. O Antônio? Ele era um beberrão, entregue a prazeres vulgares e, o que era pior para um romano, fascinado por costumes estrangeiros, especialmente os do Oriente. E aí vem o golpe de mestre. A lealdade do Antônio foi colocada em xeque. Augusto era o defensor de Roma. Já o Antônio, ele tinha sido enfeitiçado, corrompido por uma rainha estrangeira, Cleópatra. A narrativa era clara. Ele não era mais um romano de verdade, era um fantoche do Egito. E olha, nada disso era por acaso, tá? Foi uma verdadeira obra-prima de Brandem político. Otaviano se tornou o salvador e Antônio o traidor decadente. O objetivo? Justificar a tomada de poder absoluto, fazendo a eliminação do rival parecer uma necessidade para a sobrevivência de Roma. E no centro de toda essa teia de intrigas estava ela, Cleópatra. A imagem dela foi a arma mais letal usada contra o Antônio. Mas o mais inacreditável mesmo é o que os romanos fizeram com essa imagem depois que eles venceram. Essa transformação é impressionante e acontece dentro de um único poema de Horácio. Presta atenção. No começo, Cleópatra é a rainha insana, uma ameaça a Roma. Depois, ela vira um monstro fatal que precisa ser acorrentado. Mas, uma vez derrotada, a história muda completamente. De repente, ela está buscando uma morte mais digna. E no final, é elogiada como uma mulher nada humilde que escolheu a morte em vez da desonra. Uma virada de 180 graus. Mas por que essa mudança tão repentina? Por que um poeta romano, no meio da comemoração de uma vitória, ia elogiar a coragem da inimiga derrotada? A resposta? Pura genialidade política. Pensa bem, derrotar uma rainha bêbada e meio descontrolada não é lá grande coisa. Agora, derrotar uma adversária nobre, corajosa e digna?
Ah, isso sim é uma vitória que entra para a história. Ao engrandecer a Cleópatra na morte, Horácio estava, na verdade, tornando a vitória de Augusto ainda mais espetacular. E isso tudo nos leva de volta ao tema central. A gente já viu como poesia e política se misturaram para criar legados. Agora, vamos ver como os romanos acreditavam que podiam, de verdade, conquistar a morte. Então, como é que se vence a morte? Horácio nos mostra 3 caminhos. O primeiro, a morte nobre, tipo a da Cleópatra, que transformou a derrota em um desafio eterno. O segundo, a liderança exemplar, como a de Augusto, que restaurou a paz e foi tratado como um deus. E o terceiro, o terceiro era o mais audacioso de todos. Era o caminho do próprio poeta. Horácio fez uma declaração que ecoa até hoje. Erguiu o monumento mais duradouro que o bronze. Ele sabia que sua poesia, suas palavras, iriam sobreviver a pirâmides e impérios. O legado dele não estava na pedra, estava nos versos. E foram esses versos que garantiram que nem ele, nem Augusto e nem mesmo a inimiga deles, Cleópatra, se tornassem apenas pó e sombra. A propaganda de Augusto foi tão, mas tão eficaz, que ela definiu a história que a gente conhece hoje. Isso nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável. Se a história é escrita pelos vencedores, e se as palavras são de fato mais fortes que o bronze, quantas outras histórias, quantas outras verdades foram simplesmente apagadas para sempre?